A Terra é nosso lar. Vivemos nela, caminhamos sobre ela todos os dias, e mesmo assim, mal conhecemos esse planeta. A verdade é que, por mais que a ciência tenha avançado, a Terra ainda guarda segredos que desafiam a lógica. E o mais louco? Alguns desses fatos estão bem debaixo dos nossos pés, ou acima das nossas cabeças, e quase ninguém sabe. Se você curte esse tipo de descoberta surpreendente, já deixa o like e se inscreve aqui no Ponto Curioso. Aqui, a gente transforma o óbvio em mistério, e o comum em algo fora do normal. Bora conhecer 5 coisas sobre a Terra que vão explodir sua mente? Curiosidade número 1. A Terra não é totalmente redonda. Todo mundo aprende que a Terra é redonda, certo? Mas a verdade é um pouco mais complexa. A Terra é o que os cientistas chamam de esferoide oblato. Isso significa que ela é ligeiramente achatada nos polos e um pouco mais larga na linha do Equador. Esse formato estranho acontece por causa da rotação da Terra. Enquanto o planeta gira em torno do próprio eixo, a força centrífuga empurra a massa terrestre para fora, especialmente na região equatorial. O resultado? Uma barriguinha no meio. Pode parecer pouco, mas essa diferença chega a 43 quilômetros entre o raio equatorial e o raio polar. Ou seja, se você olhar a Terra do espaço com um olhar extremamente preciso, ela não seria uma bola perfeita, seria mais parecida com uma bola de rugby bem suave. E tem mais, esse formato afeta até mesmo o peso das coisas. Uma pessoa pesando 70 quilos no Polo Norte pode pesar até 300 gramas a menos se estiver na linha do Equador. Tudo por causa da forma e da força centrífuga que age com mais intensidade na região central do planeta. Curiosidade número 2. O ponto mais profundo da Terra tem mais de 11 mil metros. A superfície da Terra é cheia de surpresas, mas o que se esconde no fundo dos oceanos é ainda mais impressionante. Na região oeste do Oceano Pacífico, próximo às Ilhas Marianas, existe um lugar chamado Fossa das Marianas. Lá está o ponto mais profundo conhecido da crosta terrestre, o Challenger Deep, que atinge incríveis 11.034 metros de profundidade. Para você ter ideia do que isso significa, o Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, caberia inteiro dentro dessa fenda. E ainda sobrariam cerca de 2.000 metros acima dele. A pressão nesse local é tão absurda que esmagaria um submarino comum como se fosse uma latinha. Mesmo assim, algumas criaturas vivem por lá. São organismos microscópicos e até peixes que se adaptaram a um ambiente sem luz, com frio extremo e uma pressão que seria mortal para qualquer ser humano. O mais curioso: mesmo com toda a tecnologia que temos hoje, exploramos menos de 5% dos oceanos do planeta. Ou seja, o fundo do mar é literalmente mais desconhecido do que a Lua. Isso mostra como a Terra, mesmo sendo nossa casa, continua misteriosa em muitos níveis. Já vimos que a Terra não é uma esfera perfeita e que esconde em seus oceanos um abismo com mais de 11 mil metros de profundidade. Mas ainda tem muito mais coisa maluca sobre o nosso planeta azul que quase ninguém imagina. Prepare-se para descobrir 2 curiosidades que vão mudar completamente a forma como você enxerga o mundo em que vive. Curiosidade número 3. O núcleo da Terra é tão quente quanto a superfície do Sol. Pode parecer exagero, mas é pura ciência. O núcleo interno da Terra, que fica a mais de 5.000 quilômetros abaixo da superfície, tem uma temperatura estimada em cerca de 6.000 graus Celsius. Isso mesmo, a mesma temperatura da superfície do Sol. Mas como é possível saber isso se ninguém nunca chegou lá? Os cientistas usam ondas sísmicas geradas por terremotos e experimentos de laboratório com metais sob alta pressão para estimar essas condições extremas. O núcleo da Terra é composto principalmente por ferro e níquel, que estão em constante movimento. A parte interna é sólida por causa da enorme pressão, enquanto a parte externa, ao redor, é líquida e incandescente. Esse núcleo superquente não está ali só de enfeite.
Ele é essencial para a vida na Terra. É ele que gera o campo magnético do planeta, responsável por proteger a gente contra a radiação solar mais perigosa. Sem esse campo magnético, as partículas do Sol bombardeariam a atmosfera e deixariam o planeta inabitável com o tempo. Então, da próxima vez que você estiver andando tranquilo pela rua, lembre-se, tem um mini inferno fervendo no centro da Terra, trabalhando em silêncio para manter você vivo. Curiosidade número 4. A crosta terrestre flutua, literalmente a superfície da Terra, onde a gente vive, trabalha, constrói cidades e planta comida, parece bem firme, né? Mas, na verdade, ela flutua. Sim, você não leu errado. A crosta terrestre está boiando sobre uma camada mais quente e viscosa chamada manto. Essa camada tem um comportamento meio gelatinoso, como se fosse um oceano de rocha quente que se move lentamente. É por causa desse movimento que temos terremotos, vulcões e a formação de montanhas. As placas tectônicas, enormes pedaços da crosta, deslizam lentamente sobre o manto. Às vezes colidem, às vezes se afastam, às vezes deslizam lado a lado. E cada uma dessas interações pode causar mudanças profundas no planeta. Sabe aquelas montanhas gigantes como o Himalaia? Elas estão crescendo ainda hoje, pouco a pouco, por causa do empurrão entre duas placas tectônicas. Esse flutuar não é suave nem calmo. Quando as placas se prendem e depois se soltam de repente, temos terremotos. Quando o magma do manto encontra uma falha, temos erupções vulcânicas. É um sistema dinâmico, vivo, pulsando sob nossos pés. E o mais louco de tudo, mesmo com toda essa atividade, a crosta terrestre tem, em média, apenas 35 quilômetros de espessura. Isso é quase nada comparado ao raio total da Terra, que é de mais de 6.400 quilômetros. Ou seja, estamos vivendo em uma casquinha fina e instável, como se fosse a crosta de uma pizza flutuando em lava. Confortante, né? Já falamos sobre o formato real da Terra, sobre o ponto mais profundo do planeta, sobre o calor do núcleo e até sobre o fato de estarmos flutuando sobre rochas líquidas em constante movimento. Mas agora vem uma curiosidade que quase ninguém imagina e que muda até a nossa noção de equilíbrio e espaço. Curiosidade número 5. A gravidade da Terra não é igual em todos os lugares. Você já se perguntou por que, em alguns lugares, o corpo parece mais leve ou por que objetos caem um pouco diferente? A verdade é que a gravidade não é constante em todo o planeta. Sim, a força que nos mantém no chão varia dependendo de onde você está. Esse fenômeno é chamado de anomalia gravitacional. Existem regiões da Terra onde a gravidade é levemente mais fraca ou mais forte por causa de fatores como a densidade do solo, a altitude do local e até a distribuição de massas subterrâneas. Um dos casos mais famosos é a chamada anomalia da Baía de Hudson, no Canadá. Ali, os cientistas descobriram que a gravidade é significativamente mais fraca do que na média global. E o motivo? Aquela região passou por um derretimento de geleiras há milhares de anos, o que afundou parte da crosta terrestre. A Terra ainda está se ajustando a essa perda de peso, e isso afeta a força gravitacional local. Outra explicação é que, abaixo da crosta, há uma região com menor densidade, o que altera o campo gravitacional da área. Mas calma, isso não significa que você vai sair flutuando no Canadá. A diferença é pequena, menos de 1%, mas, para satélites, missões espaciais e estudos geológicos, esse detalhe muda tudo. A própria NASA criou um mapa chamado GRACE, que mostra essas variações gravitacionais no planeta. E olhando esse mapa, a Terra parece ter altos e baixos invisíveis, como se o campo gravitacional fosse uma paisagem com colinas e vales, só que feitos de força, não de terra. Isso mostra que até mesmo algo que parece imutável, como a gravidade, está longe de ser absoluto. Encerramento reflexivo. O planeta que achamos que conhecemos.
A gente vive correndo para lá e para cá, com os pés no chão, achando que entende tudo sobre o lugar onde vive. Mas a verdade é que a Terra continua sendo um enigma fascinante, mesmo depois de séculos de estudo. Ela não é totalmente redonda. Ela tem abismos mais profundos que qualquer edifício. Ela carrega um sol escondido no seu centro. Ela se move, flutua, pulsa, silenciosamente. E até a gravidade, que parece sempre igual, tem seus altos e baixos. Nosso planeta é mais vivo, estranho e surpreendente do que a maioria das pessoas imagina. Talvez a gente nunca conheça tudo o que existe sob nossos pés. Mas, enquanto houver curiosidade, sempre existirão novas perguntas e novas possibilidades. Se curtiu esse vídeo, deixa o like e se inscreve no Ponto Curioso. Aqui a gente transforma qualquer dúvida em um universo de possibilidades.